pessoal, meu nome é Juliana Pompeu, bem-vindos ao meu canal, espero que todos estejam bem. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o boxe e trazendo um profissional do boxe para vocês. Então fique ligadinho depois da vinheta. Então, como prometido, nesse canal Promessa é Dívida, hein? Eu tô aqui hoje com um profissional do boxe, como eu já falei pra vocês inúmeras vezes aí, eu sou uma curiosa, não sou nenhuma profissional. Hoje eu trouxe alguém gabaritado para falar um pouco mais sobre o boxe, como a gente vai fazer toda a estrutura para bater nessa máquina. Nosso amigo Robson Andrade, mais conhecido como Robson Falcão, já está há bastante tempo no mercado aí, né, Robson? Quanto tempo aí? Correto, 24 anos. Caramba, gente, uma vida, né? Então acho que ele entende um pouquinho para falar pra gente, né? Então a gente vai falar um pouco sobre como nós vamos fazer para principalmente, não nos machucarmos, pessoal. Que é muito importante, né, Robson? Correto. É importante estar executando o movimento de forma correta para evitar qualquer tipo de lesão. Tá vendo, pessoal? Então, assim, não é só chegar e sair socando a máquina, hein? Então, a gente tem que aprender a bater da maneira correta. Não adianta nada fazer uma boa atividade física e no dia seguinte não conseguir fazer de novo, porque machucou um pulso, não é? Machucou um ombro, machucou as costas e a gente desenvolve algumas atividades até com as pernas, então nós vamos começar do básico. Primeiro de tudo, pensando no aquecimento, que é importante, não é verdade, professor? Correto. O que o professor indicaria pra gente em termos de alongamento? O que seria legal pra gente fazer, pra gente pensar aí na parte superior? O que a gente pode fazer é os alongamentos tradicionais, né, de articulação, Sim. principalmente o desenvolvimento de rotação, para depois você estar desenvolvendo, alongar também as pernas, como você também vai trabalhar elas. E o alongamento são os alongamentos tradicionais, não adianta inventar muita coisa, é o básico, bem feito. Então Entendeu? é isso, pessoal, ó. A gente vai pensar assim, alongamento, então, não é uma coisa que vai servir especificamente para o boxe, né, professor? Então é um Não. alongamento que a gente vai usar para muitas coisas. Então vamos pensar lá, um alongamento para o ombro, qual que seria um legal para a gente fazer? Básico, puxou, Basicão, gente. Então puxou aqui, ó, vai segurar quantos segundinhos 15 aí? segundos. 15 15 segundinhos e aí vai para outro braço, certo? Correto. 15 segundinhos. Alongou o ombro, já tá um pouco mais aquecido a articulação, certo? Qual que é um outro alongamento legal pra gente fazer? Puxou. Olha, muito importante, hein? Eu nem pensei nisso, das mãos. Eu vou confessar que eu não faço esse, hein, professor? Já tô fazendo coisa errada. Então puxou aqui, ó, pra trás. 15 segundinhos também? Fez as duas mãos. E faz aqui, ó, pra frente. Isso. Legal. Então, aí a articulação do pulso tá Isso, bem como você vai aquecidinha. bater, tem que estar aquecido. Depois, básico, Rotação, olha lá, tá? ó. Depois, ombro, como você vai se movimentar. Rotação de ombro. Por que é importante? Não que você vá usar força, mas o movimento brusco que você fizer pode trazer uma lesão, mesmo sem usar força. Um jeito de se mover rápido, diferente, seu corpo pode estranhar. Tá vendo, pessoal? Então, assim, vamos pensar aqui, ninguém quer se machucar, né? Como eu falei, o nosso objetivo é manter uma continuidade do nosso treinamento. Então, a gente tem que fazer o alongamento de maneira certa para não machucar nada, né? Não adianta, assim, chegar e querer começar sem fazer esse alongamento. Então, assim, parte superior estando um pouquinho mais completa, parte inferior, o que é legal a gente fazer, professor? Você pode fazer o alongamento, puxando a perna para frente. Puxando perna pra frente, então vai lá e segura um pouquinho, certo? Tá. Isso. E depois a outra perna, a mesma coisa, vai segurar um Correto. pouquinho. Depois Beleza. para dentro. Pra dentro. Nossa, aí você tem que apoiar, não tem não? Isso. A gente vai apoiar, ó, Isso. ainda tô com equilíbrio. Depois para trás. E depois pra trás, aqui. Isso. Legal. Então, eu acho que assim, todo mundo que já foi numa academia já viu esses alongamentos, Correto. né? Não tem nada de novidade. Então, se em algum momento vocês quiserem um pouco mais a fundo sobre como fazer cada movimento do aquecimento,
a gente volta nisso. Como eu falei, o objetivo não é esse hoje, é mostrar o passo a passo para a gente começar a treinar. Então assim, estando aquecido, professor, como que a gente vai pensar num posicionamento correto das mãos para a gente conseguir bater na nossa máquina? Qual que é uma técnica ou uma forma ideal? Ó, no box a gente usa fechar a mão assim. Você põe a mão aqui, você fechou a mão, certo? Você vai buscar aqui, ó, na ponta dos dedos e puxar. Sua mão ficou alinhada, certo? Se você colocar o dedão por dentro, o risco de quebrar o dedo é muito grande. Nossa, olha lá, gente, que dica Então, boa, hein? Fechou a mão, ponta dos dedos, o dedão por fora da palma da mão, certo? Essa é a posição correta. Então vocês entenderam, ó, com a minha mão aqui, vamos ver se eu aprendi, hein, professor? Então, com a mão aqui, a gente vai fazer o fechamento e o dedão por fora. E aí a gente tem um posicionamento no longo eixo, certo? Correto. É isso, né? Isso. Então, nem pensar isso aqui, hein, gente? Ó, dedão por dentro, never, não pode, machuca, tá? Então, fechou aqui primeiro, depois aqui. E esse é o posicionamento. Porque a gente vai bater com essa parte aqui, né, professor? Isso, Tô correta? essa parte, correto. Então, a gente vai bater aqui, ó, com essa parte de cima da mão. Mesma coisa, tem que deixar aqui retinho, né? Correto. Tem que deixar a mão reta, porque se caso você colocar um pouco mais de força e a sua mão virar, você vai zoar o pulso, vai torcer. Ó, tá vendo? Isso aqui, ó. Então, assim, é manter uma certa tonicidade, né? Um pouquinho de força ali, né? Então, apertar um pouquinho para que toda a sua musculatura esteja meio que interligada. E aí sim, você vai evitar de correr o risco de bater e virar o pulso. Ninguém quer também que somente o pulso, meu Deus do céu, não é interessante aí. Certo? Então, assim, aprendemos a fechar a mão. Vamos lá. O que a gente tem de soco? Eu entendo que tem direto, jab e cruzado. Existe mais alguma coisa? Tem. Tem mais. No box você tem o jab e o direto, são golpes retos. Você tem o hook, que ele é um golpe jogado na linha da cintura. Olha. Certo? Você tem o upper, que é o golpe que ele sobe no queixo, que nas outras modalidades eles são chamados de gancho. Mas os termos técnicos são hook e upper, para você diferenciar a altura do corpo do adversário onde você vai atingir. Quando você orienta um atleta do boxe e você falar essas palavras, ele vai saber onde ele vai bater. Falou, já sabe aonde é. Correto. Tá. Aqui para nossa maquininha, eu acho que vai ficar um pouco mais difícil a gente pensar nesses dois últimos movimentos que o professor falou. Porque a gente não tem muito, né, professor, aonde encaixar isso daqui. Eu acho que a gente vai acabar usando mais os movimentos... Golpes retos. Golpes retos, né? Então, a parte mais superior ali. Então, um golpe que a gente já tinha comentado, que é um direto. Vamos mudar aqui um pouquinho de posição. Deixa eu ver se eu venho para esse ladinho aqui, ó. Então, um direto seria a gente bater o mais reto possível? Seria isso, professor? Não. Não, então vai, vamos lá. Gente, eu tô aprendendo junto com vocês, eu falei. Por isso que é importante ter um professor. Vamos lá, como é? O direto, ele só é com a mão de trás. Se você tiver com a mão direita e a perna direita na frente, o seu jab, com a direita, ele é um jab. Ele não é mais um direto, porque você se tornou canhota, certo? O jab de esquerda é só quando a perna esquerda tá na frente. Nessa posição, isso. Na outra posição você estava de canhota, a sua direita se tornou um jab. Então o meu direto nesse momento é minha esquerda. Não, agora você está com a esquerda na frente, agora é um jab. Ah, então esse é o jab e aqui seria o direto. O direto então é o que está atrás. Isso, eu achava correto. que era o contrário, tá vendo? Ó, eu achava que era invertido. Então é aqui. Então o meu jab é o que está na frente e o meu direto é o que está atrás. Correto. Acertei agora? Ó, Isso. aprendi. Sempre a sua mão de Isso trás aqui. será o seu direto. Então tá aqui. Então se a gente inverter, se eu fizer essa alteração, inverteu as mãos também. Então a partir de agora o meu direito é o meu jab e aqui é o meu direto. Correto.
Aí, pessoal, é isso daí. A gente aprendeu alguns nomezinhos, é legal, porque você vai às vezes ver na internet alguma coisa, fala, pô, mas o que eu tô fazendo? Eu tô batendo com a mão de trás para conversar até com alguém, para você conversar com uma pessoa que você está fazendo uma atividade física voltada para o boxe, porque querendo ou não, é uma atividade física voltada para o boxe. É diferente de um treinamento profissional, né, professor? É. Mas a gente consegue desenvolver bastante coisa aqui. Vamos lá, com a experiência do professor. O que o professor acha que com a máquina a gente consegue se aproximar um pouquinho do boxe? A gente estava falando em questão de habilidade, essas coisas. O que o professor acha? Então, a parte de golpes retos, você consegue trabalhar bastante o seu reflexo, né? A sua coordenação, a sua agilidade, pelo o nível que ela vai te obrigar a atingir a luz no momento que acende. As velocidades, Isso. né? Ah, tá vendo? Então você automaticamente vai estar trabalhando esse raciocínio, né? A sua velocidade, Resposta seu reflexo, rápida. correto. Ah, então é isso, ó. Então a máquina, na verdade, ela vai dar isso daí pra gente, a questão da resposta rápida, a questão da agilidade de raciocínio. Muitas vezes a gente vai ter a ânsia, eu falo mais pros meninos isso, tá? A ânsia de querer bater forte na máquina. Eu vou ser bem sincera com vocês, eu não sei, cada máquina no seu manual, ela fala que ela aguenta uma quantidade de força. Eu não falei pra esse homem desse tamanho dar um soco ali, e nem vou falar, gente. Porque eu acho que se ele der um soco de verdade ali, ele vai afundar a máquina. Então eu acho que não vai ser interessante, né? Então eu acho assim, né? Uma máquina, como a gente falou, agilidade, destreza para você conseguir cada vez ir mais rápido, né? Para você evoluir nas velocidades e você cada vez conseguir bater melhor. Porque, como eu falei, no começo eu me machuquei bastante, viu, professor? Essa história do pulso e tudo mais, a gente vai no erro e no acerto. Deveria ter conversado com você antes para errar menos, mas estamos aqui passando para você essas informações que são extremamente pertinentes aí, pessoal. Alguma coisa mais a acrescentar, professor, que você acha importante? Alguma dica do boxe mesmo? Alguma coisa que você acha legal para passar para os nossos inscritos? Então, na verdade, é o cuidado para estar iniciando, como a gente já falou sobre o alongamento, né? Toda atividade física você tem que se alongar antes para evitar, como eu disse, fazer algum movimento brusco e acabar se lesionando. No demais, a gente já comentou, é o básico, né? Que você vai trabalhar nela, que vai te ajudar. Ah, isso daí então, tá vendo? A gente consegue desenvolver uma atividade física em casa com pouco gasto, digamos assim, como a gente vem falando já há bastante tempo, e que vai dar pra gente uma condição próxima do boxe. E lógico, se você se apaixonar pela máquina, aí você procura um professor, né? E aí, quem sabe, vira um atleta profissional, aí desenvolve outras habilidades. De repente, a paixãozinha começa aqui, né, professor? Correto. Vai que começa ali. De repente, vocês estão em casa, fazendo alguma atividade, comecem a gostar. Busquem aí na sua cidade, aqui na região, nosso querido professor Robson Falcão, ele é referência aqui na região, então realmente tentei buscar para vocês o melhor que a gente encontra aqui próximo e tudo mais. E pouquinho tempo de boxe, né, professor? 24 anos? Fiquei 24 anos, 19 como atleta, hoje eu sou um dos técnicos da equipe de competição de Mogi das Cruzes. Olha aí, então assim, o cara entende bastante, né? Então é isso. Pessoal, então a gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu disse, a gente mostrou já em alguns outros vídeos como treinar, como aquecer na máquina, tudo. Então a gente vai partir agora de juntar todas essas informações e a partir daí desenvolver um treinamento cada vez melhor. Vou buscar sempre colocar novidades para vocês nos treinos, estou desenvolvendo outros treinos interessantes ali e sempre buscar informação que seja realmente de verdade, né? Não adianta a gente ir no achômetro, você viu? Eu achei que era de um jeito, era de outro e a gente não combinou nada, né, professor? Não. Então, assim, é isso, a gente tem que aprender junto e evoluindo. Foi o que eu falei para vocês, a máquina para mim foi uma evolução para que eu conseguisse melhorar a minha atividade física sem ter muito gasto e com um condicionamento físico bem legal, acima de tudo, divertido, que é o que eu sempre falo para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no nosso canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho aqui embaixo para você receber sempre
as programações dos vídeos em primeira mão aí. E é isso aí. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, Até gente. mais, galera. Até!